Ó, rapaziada, hoje a gente vai analisar o Kung Fu Panda 2. Eu já analisei o 1, mas você não precisa assistir aquele vídeo caso você não queira, ou se você for assistir, assista depois que esse aqui terminar, porque você vai perceber muito mais coisa do que se você assistisse o primeiro antes. Então, antes de começar, só uma curiosidade. Esse filme é tão bem feito que a diretora disse que animar o Lord Shen foi tão difícil porque era como animar 6 personagens diferentes. Também, né, esse pavão fica abrindo o rabo toda hora. O filme começa com um clássico flashback, só que nesse mostrando o passado do Lord Shen, que descobriu que dava pra criar armas com pólvora e fazer muita destruição. Só que os pais dele ficaram preocupados e foram em uma vidente, onde a mesma disse que se ele continuasse por esse caminho, ele se tornar maligno e seria derrotado por um guerreiro preto e branco. E mais uma vez a gente vê um palhaço caindo no paradoxo do vidente, que é quando você tenta evitar o seu destino e acaba caindo nele. Isso ensina uma coisa sobre videntes: não vá em um. Por causa dessa vidente, o Lord Shen mata todos os pandas que estavam ali, literalmente um genocídio de panda, que é mais ou menos o que tá acontecendo lá na China com os pandas, mas isso porque eles não pocam, e não porque o pavão tá matando eles. Obviamente, depois disso, os pais do Shen deixaram de gostar dele, porque ele era um maluco violento assassino, e quem não ficaria com medo? Mas ok, vamos adiantar um negócio aqui. Mais pra frente, a gente vê o Ursinho Pooh comendo, e isso não é tão inovador, mas a parte mais importante é o Mestre Shifu tentando adquirir paz interior com meditação. Caraca, o maluco segurou uma gota d'água, mano, brabo. Ele disse que fez isso com a paz interior, ele disse que existem duas formas de conseguir isso. Uns conseguem por meio da meditação e da privação dos desejos, e outros conseguem através da dor e do sofrimento. Mas ele não diz isso sem antes esmiuçar a cabeça do Po na porrada. Porque o dia em que você foi escolhido como dragão guerreiro foi o pior dia da minha vida. Nada nunca chegou perto disso. Foi o mais devastador e traumatizante momento que enfrentei. Mas logo depois ele diz que percebeu que o problema não estava no Po, e sim nele. E assim foi que ele conseguiu a paz interior. E aqui eu acho que o que ele quis dizer com isso é que, assim como muitos filósofos recomendaram ao longo do tempo, é que a paz interior vem ou da consolação da filosofia ou do desapego completo dos bens materiais e daquilo que você acha que você precisa. Isso me lembra um pouco o budismo ou o taoísmo, o que faz sentido porque são filosofias mais orientais e o filme se passa na China. Então a forma de se livrar do sofrimento com a meditação é justamente porque meditando você pode perceber como seus pensamentos e sentimentos são passageiros e não são reais e nem duradouros. E tendo a consciência de que nada é permanente, você tem a consciência de que não precisa sofrer por coisas que logo acabarão. Se tudo estiver vazio, não tenho por que sofrer por isso. É também através da meditação, onde você fica sentado com o que você tentou fugir o dia inteiro. Agora, sobre conseguir paz interior com a ajuda da dor e do sofrimento, é algo parecido com o que os gregos antigos ensinam: a apatheia, que é a ausência de preocupação, e a ataraxia, que é a ausência de sofrimento ou a ausência de paixões. A ausência de perturbações vem quando você consegue distinguir entre as emoções que são frutos de julgamentos irracionais, como o medo que é infundado ou o preconceito, mas a maior tranquilidade da alma vem quando você consegue perder o medo da morte e viver uma vida plena, não esperando, mas aceitando que você vai morrer. Um filósofo que aceitou a impermanência das coisas foi o Diógenes, do qual eu já fiz vídeo aqui, e você também pode ver mais sobre meditação no meu último vídeo sobre Midnight Gospel. Também é importante falar da última parte do discurso do Shifu, onde ele disse que o problema não estava no Po, em ser o dragão guerreiro, mas nele mesmo. Então aqui ele diz sobre suas expectativas, ele colocou expectativas em algo que não poderia ser controlado, e por isso ele se decepcionou. Logo, a culpa de sua decepção não foi culpa do Po, mas culpa das coisas que ele mesmo esperava. Então a culpa foi dele e não do mundo. Então talvez se você não tem paz interior, seja exatamente porque você está buscando a sua felicidade em coisas fora de você mesmo. No primeiro filme, por exemplo, o Mestre Shifu culpa o Tai Lung pelas coisas que dão errado, mas o erro foi do Shifu, porque ele permitiu que o mal estivesse no seio do bem. O Tai Lung talvez sempre tivesse desvio de caráter, desde que ele era criança. O filme continua e uns bandidos invadem a cidade para roubarem metal, só que quando o Po tá enfrentando um desses bandidos, ele vê um símbolo que o faz lembrar de sua infância, mais especificamente de sua família. Isso faz com que ele fique com dúvidas sobre suas origens e comece a ter uma leve desconfiança de que o Ganso não é o pai dele. Mas assim, só uma leve desconfiança, nada demais. Você foi meio que adotado. Sabia! Não. Para de mentir pra mim. A gente segue e olha o flashback do Po criança, que fofinho. Depois ele recebe uma mensagem de que um mestre muito pica de Kung Fu foi morto pelo Lord Shen, que criou uma arma. E aí eles vão pra cidade se vingar do Lord Shen. Só que no meio o Po tem um sonho com os pais dele, onde ele é trocado por um rabanete. Eu não sei porque eu achei que fosse útil falar essa parte, mas tá aí, um rabanete que luta Kung Fu. A gente também vê ele tentando ter paz interior e tentando controlar uma gota d'água. E é legal ver algo que foi apresentado no começo
começo do filme sendo usado o filme todo. Esse é provavelmente o melhor filme do Kung Fu Panda justamente por essas coisas. Os 5 furiosos chegam na cidade, metem um pau em um monte de bandido até chegar em uma prisão, onde encontram 2 mestres Kung Fu que são muito bundões. Eles não têm coragem nenhuma como virtude. Está na hora de se render, Panda. O Kung Fu morreu. Eles até discutem que estão sem esperança, mas esperança não é necessária para uma mente forte e corajosa. Depois disso, tem provavelmente a melhor cena de perseguição da história dos filmes inteiros, mas é só isso mesmo. Eles são capturados pelo Lord Shen, na verdade eles se entregam porque aparentemente o Po tem um plano. Spoiler, ele não tem um plano. O Lord Shen fala que o Po tá a vida toda planejando vingança, isso porque ele acha que o Shen basicamente foi o Hitler dos pandas, mas ele não sabe dessa informação ainda. Então ele foi lá para tentar quebrar os canhões do Lord Shen mesmo. Se o Coringa fosse um pavão, ele seria exatamente assim. Em sequência, acontece uma luta muito louca com o Lord Shen e a gente vê que ele é incrível, ele além de ser muito talentoso no Kung Fu, ele é como o vento, é tipo um tecido, ele é liso demais. Tem um momento que o Po tem a chance de derrotar ele, mas ele viu os símbolos na cauda do pavão e se lembrou novamente dos seus pais. E mais que isso, ele viu que o próprio Shen tava lá, quando seus pais sumiram. Todo mundo obviamente fica muito puto com o Po, porque ele foi descontrolado emocionalmente, que provavelmente foi o causador da morte de alguns ali. Mas tudo bem, a gente entende isso, porque ele queria muito conhecer as suas origens. Daí a tigresa vai lá e abraça ele porque ela entende o sofrimento do menino. Agora, o que tá faltando nessa parte do filme pra ele ficar mais emocional? O vilão triste porque foi banido por ser um completamente louco. Os mortos pertencem ao passado. Eu preciso olhar para o futuro. Essa aqui é a primeira coisa sábia que esse cara diz do filme todo, de resto foi só coringada. A vidente é liberta logo em seguida e diz que deseja a felicidade dele, ao que ele responde que a felicidade é uma conquista e que ele vai conquistar ela matando um monte de gente. E aqui me parece que ele comete mais um engano ao achar que a felicidade é algo que está fora de si, mas a felicidade é algo que só você pode se dar, pois se você coloca o objeto de sua felicidade fora de você, você fica infeliz quando esse objeto morre, quebra ou desaparece, ou simplesmente não cumpre as suas expectativas. Isso porque as coisas nem sempre vão ser como você quer que elas sejam. Mas se a felicidade estiver dentro de você, então você a terá conquistado para sempre, e nada que seja impermanente poderá afetar essa condição. Depois disso, o Po encontra o Shen, só que ele quase morre por ainda estar se deixando afetar pelo passado, mas tudo bem, eu entendo ele. A parte tensa mesmo é que ele toma uma canhãozada na barriga e afunda num lago. Só que o Po sobrevive e fica naufragando até ser encontrado pela vidente, onde é bem cuidado por algum tempo. Até a vidente dá gatilhos para ele lembrar do que aconteceu no passado e todo o passado onde os pandas foram dizimados. Sinceramente, essa é uma forma bem corajosa de lidar com o passado, vendo ele como realmente ele foi, sendo corajoso e não emocionado. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Clichê pra caramba, né? Mas beleza, belas palavras, emocionante. E é verdade, o passado é concreto, mas o futuro não. O futuro pode estar em suas mãos caso você leve a sério as palavras de Delphos. Conhece a ti mesmo. Ou você pode aprender mais sobre o futuro investigando o presente. Basta que você chegue no final dos seus dias e se pergunte: alguém que teve as mesmas atitudes que eu tive hoje pode ter um futuro bom? Depois disso, o Po fala que é o Po e que precisa de um chapéu. Bom, eu acho que se você quisesse conhecer, você vai precisar de um pouco mais do que o seu nome. Talvez ler uns livros por aí e parar pra refletir sobre a sua própria vida por alguns anos, mas tudo bem. Aqui a gente fica com eu sou o Po mesmo. No final ele vai lá todo fodão enfrentar o Shen e liberta os amigos, mas ele é de novo explodido por fogos de artifício e acaba novamente no mar, quase derrotado. Aí do nada ele sobe em um tronco que tá flutuando e quando um canhão é apontado ele começa a fazer os movimentos de Kung Fu. Assim ele atinge a paz interior e consegue evitar a bala do canhão. E só pra constar, não é desse tipo de paz interior que eu tava falando anteriormente, tá? Isso aqui não é paz interior não, isso aqui é ser Deus mesmo. Tudo vira uma festa e ele começa a atacar balas de canhão pra todo lado. Depois disso não tem inimigo que dê conta dele, o cara simplesmente é o reizinho do Kung Fu. Você tem que deixar o passado pra trás, porque não tem mais importância. A única coisa que importa é quem você vai escolher ser agora. Olha, ele usou a frase que acabou de aprender. O Shen tem um exército completamente destruído e por isso ele fica putinho e continua tentando matar, só que convenientemente um pedaço do canhão cai em cima da cabeça dele. Aí o Po e a tigresa se abraçam, o que deixa todo mundo de boca aberta. Esses dois aqui com certeza vão namorar. O Shifu fala que o Po encontrou a paz interior e tão jovem, eu acredito que essa seja a idade pra aprender até essa paz interior mesmo. Mas independente da idade é possível fazer isso, só é necessário querer e ser instruído a isso. No final ele volta pro pai dele e finalmente fala que ama. Ah, e a gente também descobre que o pai biológico dele tá vivo e que obviamente dá material pro terceiro filme, que caso vocês queiram que eu analise, é só comentar aí nos comentários. Um grande abraço, não se esqueça das palavras de Delph, conhece a ti mesmo e não se esqueça de aprender o seu futuro com a ajuda do seu presente. Eu realmente
sinceramente não faço ideia de como finalizar esse vídeo. Então deixa o comentário, deixa o like, me segue nas redes sociais, seja membro e tchau!ハムレット R